Viaja Brasil. Apoio Cultural FENACTUR, Federação Nacional de Turismo. E Gol, linhas aéreas inteligentes. De um campo do exército do Império Romano a uma cidade que se tornou uma das mais bonitas da Europa. Estar em Viena, capital da Áustria, é mergulhar na cultura, seja na arte, na arquitetura ou na música. Essa arte já se vê nas construções, prédios baixos, assim como na antiga Paris. Porém, tudo aqui cuidadosamente construído para expressar a beleza das esculturas. Para onde você olha em Viena, há um monumento artisticamente expressivo e muito bem cuidado. Viena foi a capital do Sacro Império Romano Germânico entre 962 e 1806. Foi também a capital do Império Austro-Húngaro. E por toda essa importância, os arquitetos da cidade austríaca trataram de construí-la principalmente no estilo barroco e depois classicista, período em que a cidade ficou conhecida como a Gloriosa Viena. Viena é repleta de museus. Se há uma cidade no mundo onde preservar a cultura, a história e a memória, essa cidade é Viena. São mais de 100 museus e mais de uma centena de galerias, passando por quase todos os períodos da história da arte. Um dos principais é o Museu de História da Arte em Viena, também conhecido como Kunsthistorisches Museum, que foi um dos primeiros de arte decorativa no mundo. A arquitetura do local é incrível, no estilo renascentista. E as obras são encantadoras, desde as feitas por artistas famosos até as que são menos conhecidas. Você pode ter certeza que é um dos mais ricos de Viena e do mundo. O museu é repleto de artes do Egito, Grécia, Roma e todos os estilos que passaram pela transição da modernidade. O Museu de História da Arte de Viena é um dos primeiros e mais importantes da Europa e do mundo, tão importante quanto o Louvre de Paris. Foi inaugurado em 1891, mas sua história começa alguns séculos antes, com as coleções particulares dos nobres da Áustria. O Museu da História da Arte de Viena reúne obras do Renascimento ao Barroco. São pinturas que contam 300 anos de história. É o museu mais importante da Áustria. São cerca de 1.400 pinturas somente no acervo da Galeria de Quadros. Salas imensas. Esculturas grandiosas, pinturas de valor inestimável. São obras que contam 300 anos de história, do Renascimento ao Barroco.
possível apreciar quadros famosos de um dos mais importantes pintores austríacos, Peter Bruegel. As ruínas do Coliseu Romano serviram de inspiração para o velho, como era conhecido o pintor, para a obra A Torre de Babel. O quadro retrata a história do livro do Gênesis, onde os homens decidiram construir uma cidade e uma torre cujo topo tocasse o céu. O desejo, visto como orgulho humano de igualar-se a Deus, provocou o castigo com a chamada confusão de línguas, onde os homens não conseguiram se entender e assim jamais conseguiriam erguer a torre. Assim como esse, O Caminho do Calvário é outro quadro que marca o trabalho sobre religiosidade do pintor. Mais de 150 personagens integram a composição, quase todas vestidas com roupas contemporâneas do pintor para atualizar o drama cristão. Outro destaque na coleção são as obras de Peter Paul Rubens, um dos maiores representantes do barroco na Europa do século XVII. Com suas dramáticas pinturas em grande formato, Peter Paul Rubens influenciou como nenhum outro artista a arte barroca europeia. O quadro A Cabeça de Medusa traduz essa dramaticidade do pintor. Alguns quadros de Peter Paul Rubens são exemplos das obras gigantescas e impressionantes do Museu de História da Arte de Viena. Muitas salas foram projetadas só para acomodar essas telas imensas. Fragilizado pela morte da esposa, Rubens pintou o Eremita e a Angélica do Sono. A segunda esposa de Rubens também foi retratada. Helena lembra a Vênus pudica que esconde a nudez com os braços. Na fase final da vida, Rubens pintou o seu autorretrato. Outra obra em destaque é a Arte da Pintura, de Johannes Vermeer. A figura do pintor holandês foi descrita muitas vezes como autorretrato, destacando os métodos de trabalho do autor da obra, como trabalhar sentado e com um cavalete retratando a musa da história. É a obra mais completa de Vermeer e a favorita do pintor que nunca quis vendê-la, mesmo mergulhado em dívidas. Especula-se que essa foi também uma das obras favoritas de Hitler, que a comprou em um leilão em 1940. A pintura foi resgatada de uma mina de sal no fim da Segunda Guerra, onde foi preservada dos bombardeios com outras obras de arte. Nessa sequência de quadros do pintor espanhol Diego Velázquez, vemos o crescimento de Margarita Teresa, a figura central do famoso quadro do artista As Meninas. O quadro As Meninas está em exposição no Museu do Prado, em Madrid. O Museu de História da Arte de Viena é imenso. É preciso dias para conhecer toda a coleção. Pelos corredores ainda se vê obras de Caravaggio, Rafael, Luca Giordano, Arquimboldo e Tintoretto. Uma visita que o deixa impregnado com as riquezas artísticas de importantes pintores do século XV ao XIX. Um banho de cultura! Mas o pintor mais conhecido da Áustria atualmente é Gustav Klimt. Klimt é o autor do famoso quadro Dama Dourada, uma obra em óleo e ouro sobre tela que foi pintada em 1907. Retratou Adele Bloch-Bauer, filha de um banqueiro que pertencia à aristocracia de Viena.
A obra praticamente representava a Áustria no mundo das artes. Mas uma disputa judicial envolvendo Maria Altmann, sobrinha e herdeira de Adele, ganhou o direito de ficar com o quadro em 2006. Perseguida pelo nazismo, Maria Altmann fugiu da Áustria durante a Segunda Guerra Mundial e só voltou ao país onde nasceu para lutar judicialmente pelo quadro. Vitoriosa no processo, ela não permitiu que a Dama Dourada ficasse na Áustria. Levou o maior símbolo da arte austríaca para Nova York. O quadro foi vendido por 138 milhões de dólares e está exposto na Galeria Neue. A história do quadro de Maria Altmann foi contada no filme A Dama Dourada, de 2015, que tem como protagonistas a atriz Ellen Mirren e os atores Ryan Reynolds e Daniel Bru. Painted by Gustav Klimt. It's quite a painting. She was taken off the walls of our home by the Nazis. And since then she's been hanging in the Belvedere Gallery in Vienna. And now you'd like to be reunited. Wouldn't that be lovely? And then there's justice. You really think a painting that ends up as a fridge magnet will ever leave Austria? Depois disso, outra obra de Klimt passou a ser o símbolo da Áustria. O quadro O Beijo, de 1908. Ele está exposto no Palácio Belvedere, em Viena. Viaja Brasil. Apoio Cultural Fenactur, Federação Nacional de Turismo. E Gol, linhas aéreas inteligentes. Da arte para a música. Quando se fala nos maiores compositores da música clássica de todos os tempos, logo lembramos da Áustria e de um dos mestres, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart está em todo lugar em Viena, no museu, nas lojas, nos chocolates. Ele é uma referência para quem nasceu neste país e fora dele também. A história de um dos maiores músicos de todos os tempos virou filme em 1984. Amadeus ganhou 8 Oscars, incluindo o de melhor filme. Mozart, um gênio da música clássica, ganhou também uma homenagem do pop rock, na voz do cantor vienense Falco nos anos 80, Rock Me Amadeus. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Repare nesta sala no Museu da Música. Aqui você brinca com as partituras escritas pelo gênio da música clássica. E a tecnologia ajuda a despertar os interesses por notas e acordes. Reparem, quem está brincando de compor são crianças.
mesma tecnologia faz com que possamos entender os sons através dos movimentos do corpo. Tudo em uma sincronia fantástica. Okay, you can be still, relax. Ou ter a percepção de como é o som de cada instrumento. Die Pauken. Earlier, a lot of people played this instrument in Austria, the Zither. Yeah. These are difficult. Yes, the harp, of course. E essa mesma tecnologia nos propicia ser maestro. Você já se imaginou regendo? Basta fazer um movimento e a orquestra te acompanha. Parece Harry Potter. Like a Harry Potter. You're good. Tá bom? Deixa as crianças brincarem, né, gente? Novamente, vemos crianças no interesse pela música. Our house is focused, one part is the historical part of the museum, the other part is the interactive part. So we try to make a symbiosis of old and new. Especially we try to make the symbiosis of new technologies, so of multimedia technologies, and on the other hand, this classic approach to music education. No museu, também chamado de A Casa da Música, podemos ter as mais incríveis experiências auditivas e sensoriais. Nesta sala, é possível ter a mesma sensação do feto ouvindo dentro do útero da mãe, o som do coração e do líquido amniótico que circula enquanto a vida é gerada. Room. And it's very popular. O som que entra pela orelha se propaga até a membrana do tímpano. And then we explain how it happens. The air goes in one direction, when it goes back, the wave is happening, the sound wave. So that's why we can feel it. E para entender como isso acontece, é só olhar para esse tubo de frequência. Conforme o som é emitido, ele viaja em ondas e desloca as moléculas do material. Isso faz elas se chocarem umas com as outras, produzindo as reverberações. Quanto maior o barulho, maior a propagação. Nesta outra experiência auditiva, podemos ouvir os sons produzidos em grandes cidades ou em pequenas vilas. É o som do nosso cotidiano. Ou ouvir os barulhos produzidos pelo próprio corpo humano. Agora, imaginem o que seria viver sem os sons. Foi isso que aconteceu com um dos maiores compositores da nossa história, Beethoven. Esses cones nos mostram a perda auditiva do músico em diferentes fases da vida. A surdez foi progressiva, mas não impediu o mestre de continuar compondo. Esta interatividade no museu é uma das que mais fazem sucesso. O jogo de dados e valsa. Cada pessoa joga o dado 4 vezes. Cada número representa diferentes melodias.
No final, as notas musicais de cada dado jogado resultam na valsa que foi composta pelos jogadores. É um sucesso entre as crianças. A música erudita está no sangue do austríaco. O museu está sempre cheio de jovens que vêm para descobrir os encantos e a beleza da música clássica. Um dos patrimônios da Áustria é a Orquestra Filarmônica, a mais antiga do mundo, fundada em 1842 por este músico Otto Nicolai. No museu não faltam reverências àqueles que protagonizaram concertos inesquecíveis. A Filarmônica de Viena é considerada a melhor orquestra do mundo. Mas não é apenas Mozart que inspira os austríacos na música. Em um parque em Viena, onde a população costuma fazer piquenique, passear ou simplesmente se encontrar, está a estátua dele, um dos maiores músicos de todos os tempos. Seja em uma festa de debutantes ou em um casamento, dificilmente você não dançou ao som destas músicas. Isso mesmo, Johann Strauss, o maior representante da valsa em todo o mundo. Compôs mais de 500 valsas e operetas. A mais famosa delas, o Danúbio Azul. Viaja Brasil. Apoio Cultural FENACTUR, Federação Nacional de Turismo. E Gol, linhas aéreas inteligentes. Preservar a história e a arte é mais que um objetivo nessa cidade. É uma maneira que os vienenses têm de se aculturar, de aprender e de se inspirar. Viena é repleta de palácios. Aqui, em uma das principais praças da imperatriz da Áustria, Maria Teresa, estão o Museu de História da Arte e o Museu de História Natural, prédios quase idênticos. De um lado, o deus romano Apolo, do outro, Afrodite. Em um monumento bem no meio dos dois prédios, a escultura de Maria Teresa. Ela tem muito a ver com nossa história também. Você sabia que a monarquia austríaca tem laços importantíssimos com o Brasil?
Depois da queda do Império Sacro Romano-Germânico, Francisco I se declarou imperador da Áustria. O pronunciamento foi feito daquela sacada do Palácio Imperial de Inverno. Francisco era pai de Dona Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, a primeira imperatriz do Brasil. Leopoldina foi a escolhida pelo Reino de Portugal a se casar com Dom Pedro I. Nasceu em 1797 em Viena e morreu no Palácio do Paço de São Cristóvão em 1826. Desde 1954 está sepultada no Monumento à Independência, em São Paulo. Viena está repleta de museus e palácios, mas nem todas as paisagens trazem boas lembranças aos austríacos. No dia 12 de março de 1938, Adolf Hitler e suas tropas invadem a Áustria. 3 dias depois, ele faz o primeiro pronunciamento daquele terraço, onde anuncia a anexação da Áustria ao Império Alemão nazista. Foi um período em que a burguesia austríaca imaginava que Hitler estava certo. Ele foi ovacionado nesta praça quando fez o anúncio da anexação. Afinal, Hitler era austríaco e colocou seu país natal à mercê da Alemanha nazista. O tempo mostrou que o ditador estava errado. O Terceiro Reich perdeu a guerra e Viena, para o bem da humanidade, não foi destruída pelos aliados. Mas o primeiro conflito enfrentado pela Áustria vem bem antes da Segunda Guerra. Foi a reforma religiosa pregada por Martinho Lutero. A reforma protestante foi iniciada e motivada primeiramente por razões religiosas, pelas discordâncias do então monge Lutero, mas também foi impulsionada por razões políticas e sociais, para que reis europeus tivessem a divindade e o poder espiritual sobre os súditos. Logo, a reforma se espalhou por quase toda a Europa, inclusive a Áustria. Mas, então veio a Contra-Reforma. A Igreja Católica reagiu e criou novas diretrizes, e a Áustria foi fortemente influenciada pelas novas doutrinas. O resultado é que hoje a Áustria é um país católico, assim como sua capital, Viena. Um dos maiores símbolos desse catolicismo é a Catedral de Santo Estevão, um ponto de peregrinação de fé, mas também um dos maiores pontos turísticos de Viena. Construída em estilo gótico, a imensa catedral atrai milhares e milhares de turistas e católicos do mundo inteiro. Lembra de Strauss e de sua valsa mais famosa, o Danúbio Azul? O nome da composição vem do rio que corta a cidade. O Danúbio nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro. Tem mais de 2.800 quilômetros de extensão e corta 10 países. Aqui na Áustria, o rio é azul, dando nome à valsa de Strauss. O Danúbio é a praia dos vienenses. Cercado de bares e restaurantes, é um dos principais pontos turísticos da cidade, cheio de barcos de passeio. É possível até navegar para outro país através do Danúbio, ou vir através dele a este maravilhoso país.
próximo programa. O prato típico da Áustria, o famoso bife que parece a milanesa, as famosas salsichas, as tortas e cafés. O festival de cinema no maravilhoso prédio da prefeitura. E a praia vienense, mais uma vez o Danúbio Azul.